Poesia, para mim, é viver o agora. E é você, tudo aquilo que você tem dentro, escondido, sabe? Você conseguir colocar para fora e fazer a diferença na vida de quem ouve. Só que eu acho que a poesia trata primeiramente nós, depois os demais. Muito bem! Vamos começar essa poesia! Cancela! Eita! Só de comida sustentável, a rede dos alquimistas do agora. Só de comida sustentável, a rede dos alquimistas do agora. Ela vai o poema, né? Vamos ler o poema aqui? Eu vou falar o poema aqui. Livro. Livro. Lindos enfeites, azuis cobalto, dourado, descorado, anunciando nossa decomposição na estante. Em coleção de folhas de papel, no vendaval de palavras tingidas, algumas ideias aprisionadas, fatos ressaltados por entusiasmo, sentimentos furtados, exemplos eméritos forjados em farsa, personagens estáticos em celulose, mundos desbravados da imaginação alheia. Tudo parado no livro fechado. Quando da criação, dá-se a alma, rasga-se o peito, escreve-se em sangue das feridas, sua-se até uma ideia brilhar. Tudo para uma composição sensível, um mistério cativante, um riso voluptuoso, um amor terno, uma moral benéfica. Move-se tudo, criando universos. E ao fim dessa forja, o livro, que as traças do tempo comem, desfazendo as palavras, vaporizando as sentenças, apagando as páginas, fazendo buracos na estante. Nada que outro enfeite não possa preencher. É isso, gente. As pétalas das palavras caem pelo solo da imagem e pelas falas da carne, pedaços do ontem orvalham as minhas dúvidas. Enquanto eu respiro as linhas dos seus olhos. Não vai pro coração. Meu povo, solta alegria, que hoje é dia de São João, do precursor de Cristo, que anunciou a pregação. Hoje o povo faz festança para honrar a tradição, com bebidas e comilança, dança e variada canção. Trago as senhoras, crianças, senhores, trago o violão. Hoje vai ter muita dança, põe alegria no coração. Traga o vilão! Rosa Leme, poeta paranaense, curitibana. A minha alma refletida na tua luz resplende com a iluminação do teu olhar. A grandeza da bondade vem de um coração inebriado pela felicidade. Quem tem luz própria, sem pressa vai passo a passo. Encontra flores lindas no seu caminhar. Oferece aconchego no abraço. Sempre de bom humor, parece viver no paraíso. Não nega uma palavra com amor. Traz alegria contagiante do sorriso. Em admiração, quem te vê, pergunta em silêncio: de onde vem tanta luz? Quem tem luz própria, tem uma vida bem vivida, porque vê a vida magnífica e colorida.
viagem e dinâmica. Sonhos do homem que voou para além das fronteiras do tempo, para além de todas as manhãs. Pôde ver estrelas, poeiras estelares, anéis de asteroides, quásares, cometas, além de poder navegar pelo espaço. Apenas não pôde ver e ouvir os pássaros e outros animais, as árvores, as montanhas, os vales e os riachos. E também não pôde ver e ouvir o mar, nem os sonhos de um planeta que deixou para trás. Tá bom. Eu gostei também. Eu também gostei. Existem artistas de rua e artistas na rua. Uns vivem de sua arte, já outros viver é uma arte. Toda arte tem seu valor, mas nem sempre se valoriza todas as artes. Viver de arte é uma arte. Agora, viver de arte na rua é ter um pé de artista e um pé de pedinte. A arte encanta, a arte espanta, a arte usa tamanca e manca na rua. A arte de rua é coxa, a arte de rua não é vista, a vista a prazo ou a pix. Ainda a falta de visão, falta de apreço, com preço ou sem preço, a arte é arte desde o começo. A arte que forma, deforma, transforma e reforma a vida dos seres humanos, que se tornam em bem mais humanos com a arte. Aquela deusa em nós, Carla Ramos. Cada vez que nos referimos a uma mulher como aquela deusa, estamos apenas repetindo algo que ocorreu há tempos atrás, na antiga história da humanidade, quando as mulheres faziam parte da grande deusa, sendo mais ligadas à sua natureza feminina, eram donas de si, dos seus mais profundos desejos, viviam em grande harmonia com seus ideais, perseguiam suas metas, escolhiam seus objetivos, buscavam conhecer mais a natureza, os ciclos da vida, o nascimento, o cultivo, a fertilidade, a colheita, o poder e a compreensão de sua essência. Mas, de repente, ela, a deusa, foi desapropriada de seu significado e então passamos a menosprezar a feminilidade, envergonhar-se da sensualidade, questionar a capacidade, desconfia-se da fertilidade e negam-se os desejos. Desconhecemos a nossa alma feminina. Assim, todas nós somos e temos uma lua crescente em potencial a ser desenvolvida dentro de nós, mediante a escolha de nossos objetivos, ao perseguir nossas metas, ao cultivar nossos ideais, ao colher nossos desejos, ao harmonizar novamente, despertando aquela deusa em nós. Então, o nome... Gabi! Oi. Deixa a ficha da Gabi, poeta curitibana. Eita! Na verdade, eu vou ler da minha mãe. O nome é Na Alquimia da Vida. Eis aí o palco da vida. Ao descortinar da cortina os nós da vida, se apresentam a nós. Na plateia, alguns amigos ainda permanecem, esperando e torcendo pacientemente, para que se consiga chegar com fôlego, sã e salva, até o grande final. Já na peça, o enredo de minha vida mudou. Não sei bem onde comecei a improvisar tanto subtexto. É que devo ter esquecido o meu original, numa dessas gavetas guardadas a 7 chaves, que no decorrer da nossa vida se perde a chave em um lugar, ou talvez em um momento qualquer. E aquela antiga peça da Romântica como Sou já saiu a tempo de cartaz. Agora está em seu lugar, uma paradoxal dramática comédia, de risos à parte, mas com lágrimas bem inclusas, a nos ensinar que só aprende pelo amor ou pela dor. Isso, como aprendizes na vida, realmente inevitável, mas consegui dessa vez, ao final do ensaio, eu sou, em essência, sem palco, nem persona, ou ao menos cenário, que venham camuflar para me proteger, pois recomeçar de novo já está em cartaz, e todos de convite a mãos, mas para bater o martelo, e só o destino a quem me prega a peça da nossa vida.
Mandou bem a geração nova. Eu fiz uma readaptação do texto do William Shakespeare. Eu acho que Manda ver. E ele fala assim: com o tempo, a gente aprende a diferença, a sutil diferença entre dar a mão ou acorrentar uma alma. E a gente aprende que amar não significa apoiar-se e que companhia nem sempre significa segurança. A gente aprende que beijos não são contratos, promessas não são presentes. E a gente começa a enfrentar nossas derrotas com a cabeça erguida e o olhar adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. A gente começa a tratar nossos planos pelas estradas que, entendendo que o amanhã, ele é uma incógnita, ele é inseguro demais para os nossos sonhos. Porque o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. E a gente entende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. Mas não importa o quanto você se importa. Algumas pessoas simplesmente não se importam. A gente entende que se leva anos para conseguir confiança e apenas segundos para perdê-la. E que a gente é capaz de, num instante, fazer coisas das quais se arrependerá pelo resto da vida. Pálpebra. Pálpebra. Pau e pedra. Pálpebra fecha, incha sua personalidade. Pau é pedra. Pálpebra abra. Pau e pedra. Simplicidade. Pálpebra fecha, incha sua liberdade. Pau é pedra. Pálpebra abra. Simplicidade. Pau e pedra. Infelicidade. 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 Pálpebra fecha. Felicidade. 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 O nome do poema é Objetos. Umedeci as falas do vazio com um pouco de afeto alugado. Depois, bem depois, colhi o dízimo daquele instante de renúncias sem o seu gosto. E deste roteiro de dor em aberto, despedi as culpas, depositei as marcas dos erros por detrás daquele beijo e eduquei o meu desprezo como fingir. Muito bem. Que doçura em seu olhar, que doçura em seu olhar, toquei seu crime no ar. Sorvi a vossa ternura, tateei sua alma pura, degustei sua beleza, vendo aprazível odor. Abracei a delicadeza, embriaguei de amor. Agarrei vosso querer, vi o amor em seu coração, que ardia e ansiava ter corpórea comunhão. Cheirei vosso desejo e o sabor em tuas mãos. Vi o ardente, vi o prazer ardente do beijo a exalar nossa paixão. Deus, diga essa pra sua namorada. Rude se
cinzel. Despedacei o rude cinzel da mágoa que amargava com fel meu coração. Com a minha alma talhada em bisel, empurrei enraivecida a lâmina, quebrei o granito do desejo, da morte, da vingança. Arranquei do fundo profundo do meu coração a estátua do ódio. Dei um basta na dor, no desamor. Escancarei de amor meu coração e liberei de perdão. Deus, com as suas mãos delicadas, modeladas de carícias e amor, modelou o vaso de uma forma sagrada. Ele removeu o amargor, com bondade modelou o vaso na beleza delicada para o doce licor da felicidade. Na luz pujante da paz, livre de tristeza e dor, em plena liberdade, vou versejando poesia e amor. Gira, 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 gira. Gira o mundo e eu sem saber aonde a roda me levará. Para conhecer a paz, devo na guerra morrer. Para meditar no que não voltará jamais, devo partir. Vou caminhar, não devo me iludir com o que encontrar. Na rota louca de não saber onde ir. A porta do sol, o voo de um homem pássaro, a lançar seus braços na dimensão de se estar muito além da sombra de algum planeta, ou do sentido de se empunhar a uma caneta. Na madrugada sou o que com o vento partiu, o que a terra engoliu, e na tarde o encantamento de poder retornar ao amanhecer. Apenas sonhar. Gabriel Gilmar Chapete, grande poeta paranaense curitibano. Tá cheio aí, ó. Estatura muda tudo, né? Vai lá. Me deito 1000 vezes com o poema, 1000 vezes. Com ele rolo na cama, me embolo nas cobertas, temo a noite escura, reclamo do travesseiro, do colchão. 1000 vezes me deito, faço amor com o poema, deixo-me dominar por ele e só ouço seus gemidos sussurrados ao pé do ouvido. 1000 vezes senti o poema dentro de mim, suas espreguiçadas e chutes, a minha pele esticando, rachando. 1000 vezes o poema não se deixou ser visto. Então, com muito custo, o sono chega e me domina. De madrugada, acordo desesperado por uma caneta e um papel. 1000 vezes. 1000 vezes me deitei com o poema, totalmente entregue a ele. Mas foi num sonho que ele apareceu, me fazendo levantar para eu escrever. Que 1000 vezes. 1000 vezes fui traído. 1000 vezes me deitei com o poema e só ao fechar os olhos é que o avistei. Ainda vale a pena sonhar. 1000 palmas. Go. Eu almejo, eu quero e desejo mergulhar em você. Mas antes aprendi que devo primeiro me despedir dos medos, dos receios, daqueles antigos enredos. Abandonar as cascas, as máscaras e aparência, para assim eu, agora só alma em essência, mergulhar só de mim em você. Nascer. Habitat aquoso em mim. Expansão. Na extrema contração, chegando à vida, somos gélidos, seres de água condensados. Ao renascer em gratidão no coração, meu gélido ser se derrete ao calor do amor. Ao final, eu renasci. Deixei de colocar invisíveis grades em minha liberdade. Na sonoridade uníssona da sonoridade que toca a música, em feminina alma, agora já calma. Em gratidão universal, ao derreter gélidos medos individuais, descobre que eu sou a água coletiva, que alimenta a grande fonte chamada vida. Meu Deus. 1000.
Paulo Roberto. Ah, Júnior. Lá fica melhor. Mas no fundo, né? tô falando. Humberto ele solta. Não, a cara não foi. Não, mas é homem. Não, a cara já foi. Agora é você. Para na arte da rua, para lá, poesia, poesia na rua, meus amigos, é um poema escrito e descrito, não consigo entender o suficiente para escrever o que realmente deveria descrever, mas este escrito, proscrito, preservo e reservo, sem entender, descrevo, escrevo, menosprezo, o preço, desapreço, é um apagar sem se apegar ao que realmente tem valor. O esplendor se apagar numa mente tenente de sentido, fica entendido o meu desprezo pelo apreço do peso, sem mais aliviar meu viver, nesse limiar entre o escrito e o descrito. Poesia, poesia na rua, para na arte da rua, para lá. Poesia, poesia na rua, meus amigos, e um outro poema, flutuar, andando abaixo, cabisbaixo, no pó das ruas, percebe que não pode, justificando a existência por desejar voar. Continuamos a mascarar e mascarar podemos, até se afogar na fumaça, com a boca na mordaça, os olhos altivos, parecemos até meio vivos, numa subida, não é uma subida, não é voar, não se sobe sobre o céu da cidade, não se sabe sobre o véu da cidade. Para na arte da rua, para lá, poesia na rua, aquele que você e sua família, minha amiga. Para na arte da rua, para lá, poesia na rua, é um poema, meu amigo, um poema, a aprendizagem, a lição, poesia na rua, aquele que você e sua família, minha amiga, a aprendizagem, a lição facilmente aprendida é a lição mais facilmente esquecida. Se aprende, aprender, não esquecer. O que se aprende, se pode esquecer. Então, a lição da vida é uma vida de tentar não esquecer o que se aprendeu. Esquecer. Poesia na vida de vocês todos. Quer levar um poema, minha menina? Muito bom. Para na arte da rua, para lá! Poesia, poesia na rua, meus amigos! É um poema fingindo-se um verso em reverso e versa uma nova conversa. Conserva, começa uma fala mansa, trama um verso que atravessa de novo essa conversa fingida, tingida no intangível. Tanta fala, tanto fala, porque não cala-se, liberta-se desse vício de fazer verso, um avesso, expressar se impressiona, e costurar, mas finge que poesia na rua, meu amigo, quero ver se você essa família, mas finge que corrige e versa de novo sobre si mesmo verso. Paraná, poesia, poesia é na rua. E olha só, uma pequena poesia. Poema Pálpebra.
pálpebra, pau e pedra, pálpebra, fecha, encha sua personalidade, pau é pedra, pálpebra, abra, pau é pedra, simplicidade, pálpebra, fecha, encha sua liberdade, pau é pedra, pálpebra, abra, simplicidade, pau é pedra, infelicidade, infelicidade, pálpebra, fecha, felicidade, felicidade. Para, norte da rua, Paraná, poesia na rua. Mas ele não foi, não, para, norte da rua, Paraná. Um poema, último fôlego. Pense melhor, pense o pior. Mova-se, teste seu fôlego, use seu ego, sinta seu melhor. Prepare-se para o pior, defenda-se, insista, não desista. Lá vem as trevas, lute o seu melhor, sofra o seu pior. Não entregue-se, não implore trégua, force seu melhor, encare o seu pior. Atreva-se, a força esvai-se, encontre outra fonte, mire um horizonte, respire desesperadamente, tente seu melhor, evite o pior, seja maleável, porque você continuará lutando até o último momento. É para norte da rua, para lá! Poesia é na rua! Você sabe, meu amigo? É para norte da rua! Um poema evolução. Eu não sou o que era, sendo que sou o que você não espera. E por não esperar, não supera o que eu era. Não esperando o que eu sou, você se desespera por aquilo que serei. Sou o que você deseja ver agora, porque não sou o que deseja ver você agora. Para lá, poesia na rua, para lá, poesia na rua. É mais um poema, meus amigos. Para lá, poesia, meus amigos. É um poema, apenas palavras. Sino, um som fino. Pino, um peão sem destino. Santo, uma sombra em espanto. Anjo, uma flor em arranjo. Oração, uma ferramenta de ação. Policial, uma arma racional. Piano, marciano. Palavras musicadas, apenas palavras. No meio tem um pincel, esse papel que ninguém quer desempenhar ou desempenar. São sons solitários numa grafia para fazer perder sentimentos na geografia dessa folha, onde tudo que se tem é uma escolha. É poesia na rua. Que alegria estar com você e sua família. Para a arte da rua. Um poema, meus amigos. Um coral, tal qual somos um som em 1, 2, 3.
3, depois é 1, apenas um número, uma nuvem. Vem e é 1 comigo, com você. 3, 2, 1, apenas fica um murmúrio, um som, 1 ou 2, ou conta e continua a contar e numerar, enumerando pensamentos e ensinamentos. Esse é nosso família, meu amigo. Ensinamentos nos 2 lados, 1 sobra, 2 falta. Multiplica, complica e divide, decide por um enquanto. 2 foge, resulta 1. E 1, não 2, 3, e erra com esses 1. E tal qual 1, somos 2. Sobrando! Eita! Para lá! Na rua! Poesia na rua! Poesia, meu amigo! Poesia na rua, meus amigos! Olha o poema! Aí! Família! Olha só! Um poema! Mais um poema! Verso! Conserva e conversa, converso e se conserva, enquanto se concentra em consertar um contrassenso, achando por fim um consenso. Meu amigo, hoje é na rua. Ok, eu estou continuando, amigão. Tudo bom. Um contrassenso achando por fim um consenso, quando contracena com o verso, verso. Vence só, com versos, essa conversa convence e consente conscientemente ao que de fato sente, enquanto desconversa converso. Poesia na rua, meus amigos. Lindo casal, dá uma poesia aí pra vocês, tudo de bom. Olha que vocês são família. Uma poesia pra mim? Dado sim, meu amiguinho. Olha só, vamos dar uma poesia pra você. Essa aqui, olha, as palavras. Leva pra você. Eu sei sua família. Fala comigo. Mas eu estou falando, meu amigo. Estou falando de poesia. Dá uma poesia pra mim. Exatamente. Então, eu dei uma poesia pra você, hein? Dá uma poesia pra mim. Já dei uma poesia pra você, meu amigo. Olha aqui. Quer ouvir mais uma poesia? Fica aqui ao meu lado. Fica aqui ao meu lado. Olha mais uma poesia pra você. E olha só. Para. Arte. Poesia é na rua, meus amigos. É um lindo poema. Olha só. Para lá, para cá. Na cama, para lá, para cá, num lar, sem luar, num navio, sem aviso, para cá, na rede, de cor de tentê, um poente, gente, o som, como sono, uníssono, som, sono, assina, sua sina de sono, esse som solúvel sobre esse céu. Som de mar, esse sim, ir, de um ser mais profundo do que para cá. O vento, movimento, com sua calma, empana a alma desse ser eterno, pelo mar eterno. Reparar a arte da lua. Bom, amigo. É o último poema para encerrar aqui. Olha só. Para lá, poesia, é na rua. É o último poema. Eu sou louco, tenho pouco, siso, quiso, juízo. Eu não tenho senso, eu não penso, desobedeço, não reconheço. Tenho pouco respeito, nesse leito não deito, mas luto deste jeito. Pouco louco, muito mudo, muito louco, mudo mundo. São santos? Era heróica a ira dos heróis? Quem Quixote não é, mas fracote é. É para a arte da rua, poesia é na rua! Uhul!
programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. O café de hoje é respondendo uma pergunta da Vanessa, que me pediu para dar dicas de como organizar uma rotina diária de estudos, autoconhecimento e meditação. Toda criação de bons hábitos é algo que é muito positivo da gente construir. Quando eu estava pensando em responder essa pergunta, me vieram várias rotinas que eu tenho diária. Só que aí eu selecionei 5, que eu acho que senão a gente vai se perder, que é tanta coisa. Então, das rotinas que eu tenho diariamente, uma que fez toda a diferença e que por isso que eu mantenho, independente do dia da semana, é acordar cedo. Quando eu falo em acordar cedo, é acordar cedo mesmo, antes das 5. E por que é positivo para mim, fez a diferença acordar esse horário? Porque meu dia ele fica mais produtivo, eu ganho mais horas e, logicamente, se eu acordo mais cedo, eu vou ter sono também mais cedo, então eu acabo dormindo mais cedo. Primeiro, por que é legal você acordar cedo? Esse horário, geralmente, a maioria das pessoas, pelo menos na sua região geográfica, elas estão dormindo. Em termos de frequência de energia, você não tem tanta gente reclamando, você não tem pessoas com uma frequência mais baixa, porque as pessoas, do modo geral, estão dormindo. Quando você dorme mais cedo e acorda mais cedo, você consegue planejar melhor o seu dia. Então você tem tempo para fazer uma meditação, para fazer uma devocional, fazer a sua oração, e isso faz a diferença positivamente no seu dia. Você consegue começar o dia sem aquela pressa, sem aquela sensação de que já está atrasado, que já perdeu muita coisa, porque o sol ainda nem saiu. Só isso por si só já traz uma energia muito boa. Então, se você direciona essas primeiras horas, primeiro momento do dia, para fazer algo direcionado para a sua espiritualidade, por exemplo, isso já te fortalece mais ainda. Então, a primeira dica que para mim fez toda a diferença é acordar cedo, porque o meu dia tem mais horas produtivas e eu tenho mais energia para planejar e desenvolver o que eu quero para aquele dia. A segunda dica, que eu acho assim que também fez toda a diferença, é logo em seguida, na sequência, já começar a ler. E pegar um livro que seja um livro que a gente chama de ativacional. O que seria isso? Ele é mais do que um livro motivacional. É um livro que você vai ler. Não vou pegar um livro técnico, por exemplo. Um livro filosófico, assim, pesado em termos de leitura. Não, vou pegar um livro que vai me inspirar, que vai me dar uma energia, mas não apenas vai fazer com que eu me sinta motivada, mas vai fazer com que eu entre em ação. Então isso é algo que também já vai dando continuidade para essa produtividade no decorrer do meu dia. Terceira dica, que também para mim é muito importante, fazer anotações em cadernos. Então pensa, acordei, planejei meu dia, fiz a minha devocional, li um livro que vai me dar um insight de repente muito bacana para aquele dia, algum direcionamento. E eu tenho os meus cadernos de anotação, que eu sempre estou fazendo uma anotação ou outra referente àquilo, aquele insight que eu tive do livro, relacionado ao meu planejamento do dia. Eu vejo assim, que nos meus atendimentos, às vezes as pessoas elas têm dificuldade de planejar os seus objetivos, porque elas têm, na realidade, dificuldade de colocar no papel isso. E tudo que é importante é colocado, né? Tudo que é importante tem uma assinatura. Então, quando você coloca ali no papel o teu planejamento, o que você quer, o que você idealiza, quais são os passos para você alcançar aquilo, você estrutura também no teu cérebro um caminho de ação. E se você não consegue fazer isso, também é importante, porque na realidade isso está te mostrando que não está muito claro para você. Ou porque você não acredita naquela meta, naquele objetivo, por isso você não tem clareza e não consegue colocá-la no papel. Então isso por si só já é positivo, porque você consegue trabalhar isso. Você só vai poder trabalhar isso se você tiver essa clareza de que você, na realidade, não consegue se empenhar para um objetivo porque na sua mente isso não é possível. Então, quando você identifica isso, isso por si só já é algo muito positivo.
que aí você já foca no problema. Então, isso é um aspecto muito bom de estar notando. Outro, eu recentemente tive um problema no meu computador, que eu inclusive perdi o computador, né? Perda total. Se eu não tivesse os meus cadernos de anotação, seriam assim dias que seriam tenebrosos para mim. Então assim, foram momentos que eu peguei os cadernos, inclusive do novo projeto, e fui lá e fiquei escrevendo. A gente não fica dependente da tecnologia 100%, porque hoje a gente vive, né, na era da tecnologia. E isso é bom porque você acaba governando sobre realmente seus atos, sobre suas ações, sobre o que você planeja. A quarta dica para aumentar a produtividade, que para mim fez toda a diferença, foi introduzir na minha rotina o jejum intermitente. Porque você diminui a quantidade de horas que você vai estar ali comendo. Então, por exemplo, se eu faço um jejum que vai durar até as 10 da manhã ou até o meio-dia que seja, aquele período eu vou estar tomando café, só o cafezinho preto. Então, assim, isso daí logicamente vai fazer parte da minha rotina, mas eu não vou estar preocupada em preparar alguma coisa para comer. Eu acabo tendo mais atenção plena nas atividades que eu vou estar desempenhando naquele período. Então, assim, tem estudos que mostram isso, que o jejum ele ajuda muito nesse sentido, ele aumenta o nosso foco. O jejum, ele na realidade, ele é uma prática milenar, que muitas religiões eram adeptas. E por que as pessoas faziam no sentido religioso o jejum? Porque o jejum, na realidade, é separação, é um momento que você está se abstendo de um alimento para estar fazendo alguma coisa. Então, no caso, num contexto religioso, espiritual que seja, a pessoa ela estaria se abstendo do alimento para estar se consagrando, fazendo as suas orações. Então, se você não está utilizando isso num contexto religioso, espiritual, você tem aquele tempo que você consegue também direcionar mais foco para aquela atividade que você quer. Então isso também ajuda muito e não faço sempre, mas sempre quando eu faço faz a diferença. Então a quinta dica de produtividade hoje, que é a última, é autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade, ela é libertadora. Porque sempre que acontece alguma coisa e a gente tem a tendência de achar que a culpa é do outro ou que o outro é responsável, a gente gasta uma energia muito grande em relação a isso, ao invés de estar utilizando essa mesma energia para estar resolvendo aquela situação. Então, quando a gente tem isso como uma rotina mesmo, acontece um problema, uma situação, quando você tem autorresponsabilidade, você joga o foco para a solução, nunca para o problema, nunca procurando culpados pela aquela situação, que se fosse diferente. Então isso é algo que, quando você tem essa rotina, o teu cérebro ele funciona muito rápido. Na realidade é a inteligência emocional, né? Você está trabalhando o tempo todo. Se todo mundo trabalhasse a autorresponsabilidade, eu acho que os processos, de um modo geral, eles iriam funcionar com muito mais rapidez, fluidez e velocidade. Então, as 5 dicas que fizeram diferença na minha produtividade foram: primeiro, acordar cedo, todos os dias da semana. Ler um livro que seja ativacional, sempre ter algum livro que te inspire e que te faça entrar em ação. Terceiro, ter sempre cadernos para estar escrevendo, planejando o seu dia, detalhando os seus objetivos, os seus alvos, porque isso daí faz a diferença no resultado e na realização. Quarta dica, fazer jejum intermitente. Pelo menos de vez em quando durante a semana você tem uma rotina, porque quando você faz isso, você aumenta o seu poder de concentração, a sua atenção plena para aquilo que você está fazendo. E quinto, por último, autorresponsabilidade. Que a autorresponsabilidade, quando a gente tem isso, já faz parte dos nossos drives mentais, a gente consegue, diante de uma dificuldade, de um problema, resolver muito rápido, porque a gente não perde tempo gastando energia achando o culpado e sim se autorresponsabilizando pela solução. Eu recebi uma pergunta a respeito de perfil comportamental com temperamento. Qual que é a relação? E se você está aqui e ainda não sabe qual o seu temperamento, clica no link na descrição do vídeo que tem um teste especial para você. Esse teste foi criado com muita responsabilidade, com muito cuidado. Há mais de 10 anos eu trabalho com análise comportamental, com a teoria dos 4 temperamentos, e você vai conseguir se enxergar e ver como o modo como você interpreta o mundo, ele é influenciado a partir do seu temperamento. Então aproveita enquanto esse teste ainda está disponível, clica no link e ele é 100% gratuito. Qual a relação
entre perfil comportamental e temperamento? Essa é uma pergunta muito recorrente que sempre eu recebo. E é muito importante já de início você entender que são 2 sistemas de classificação, tanto análise de perfil comportamental quanto de temperamentos. A análise de perfil comportamental, e uma das mais conhecidas, mais utilizadas é o DISC, e depois eu vou falar cada um e fazer a relação com os temperamentos, ela surge num contexto corporativo empresarial. Então, ela tem a ver com o perfil de dominância. Uma das outras formas que eu trabalho, desenvolvo o meu trabalho, é com equipes gerenciais no meio corporativo. Então, quando a gente analisa baseado nesse perfil comportamental, é muito mais fácil de você identificar se aquela determinada pessoa ela está na função correta ou se ela pode ser melhor aproveitada. Perfil dominante. O D de dominante do DISC, qual que é a relação dele com o temperamento? Se a gente for fazer uma análise e correspondência, vai ser o temperamento colérico. Então, o dominante, o que que ele tem? Pensa num contexto corporativo, é aquela pessoa que tem o foco na execução, ela tem o foco no resultado. São aquelas pessoas que, assim como o colérico, quando está em desequilíbrio, elas tendem a ter mais dificuldade de relacionamento, porque elas são tão focadas no resultado que muitas vezes elas não se preocupam tanto com a questão pessoal, e sim mais o resultado mesmo, o foco no fazer e entregar o que precisa ser feito. Didaticamente, eu gosto muito de uma classificação que o Instituto Brasileiro de Coaching, o IBC, utiliza e que facilita muito na hora da gente conseguir visualizar e se lembrar desse sistema de classificação, que é baseado em 4 animais arquetípicos. No caso desse dominante é o tubarão. Então pensa, como é que é o tubarão? Ele é rápido, ele é impulsivo. A gente também consegue, né, associar com características do temperamento colérico. Mas quando você tiver assim dúvida em relação a esse perfil, lembra do tubarão. Como é que é o tubarão no reino animal, né? Ele é aquele que realmente ele vai para cima, ele faz acontecer. O I, influente. Como é que é o influente? E qual que seria o temperamento que se relaciona mais com o influente? O temperamento sanguíneo. Em relação aos animais, nesse sistema de classificação arquetípico do IBC, vamos pensar no gato. Num sistema corporativo, quando a gente pensa esse sistema de análise de perfil comportamental no corporativo, seriam aquelas pessoas que gostam de conviver, elas gostam de trabalhar em equipe. São aquelas pessoas que elas funcionam melhor quando elas estão em equipe. Assim como o tubarão ele é mais independente, então geralmente são pessoas que elas ocupam muito funções de liderança, o gato ele é aquele que consegue conviver bem, consegue trabalhar bem em equipe. Assim como no caso do dominante, a dificuldade dele é de relacionamento, essa já é uma força no caso do influente, que seria o gato. Ele já tem isso como uma força, um ponto favorável. Qual que seria o ponto desfavorável para esse perfil? Uma necessidade, até certo ponto, de validação social. Como ele é alguém que ele convive muito bem com as pessoas, ele trabalha muito bem em equipe, ele sente muito essa necessidade de validação social, de reconhecimento. S, estável. O animal arquetípico que se associa e o temperamento, no caso, é o fleumático, do estável, e o animal seria a águia. Vamos pensar assim em termos corporativos. O fleumático nesse contexto corporativo seria aquele que consegue ter uma visão de longo prazo. Pensa na águia, né? A águia ela consegue ver além das dificuldades. Então, ele é mais estável, ele consegue funcionar melhor em relação também a grupos, mas sempre com uma visão de longo alcance. Qual que é a principal dificuldade, tanto para o fleumático quanto para esse perfil comportamental? De vivenciar o momento presente, então de ter foco no presente, metas de curto prazo. Ele funciona muito bem com planejamento, longo prazo, mas viver o hoje, para executar o hoje, ele tem uma certa dificuldade. Por isso que é interessante, e eu acho assim perfeito, trabalhar nesse contexto empresarial com a análise comportamental, porque você consegue identificar talentos, forças, fragilidades. Eu vejo assim que nesse ambiente corporativo é muito comum você ver pessoas
com um talento incrível, mas na função errada. Então a pessoa ela não consegue desempenhar o melhor dela. Então olha como é importante o autoconhecimento, no caso dos temperamentos, e nessa questão corporativa, quem está liderando, recursos humanos, quem trabalha com o processo de seleção, como é importante conhecer esses perfis e constantemente avaliar até que ponto aquela pessoa ela está conseguindo dar o melhor dela. Porque às vezes a pessoa ela não dá o melhor dela, não é porque ela não queira dar, é porque realmente ela não está na função mais adequada. C de conformidade. Conformidade, quando a gente pensa, a gente lembra do temperamento melancólico. São os mais organizados, os que são melhores em processo. Lembra que tem alguns temperamentos que não têm paciência de, por exemplo, pegar um processo, analisar, fazer uma leitura. Pessoas com esse perfil comportamental são aquelas que gostam de trabalhar com processo. Costumam ser extremamente organizadas, por isso que elas se dão bem em funções que exigem essa atenção, esse cuidado. E o animal arquetípico que se associa a esse perfil é o lobo. Então, quando a gente pensa no lobo, né? O lobo ele tem aquela coisa do controle, da estabilidade. Se for parar para analisar esses 4 perfis, da conformidade é o lobo. O melancólico ele também tem essa tendência a ser a pessoa que melhor trabalha com processos, que tem paciência para analisar. A gente não consegue imaginar, por exemplo, um tubarão, foco no resultado, com essa paciência de conseguir pegar um processo, de ter a calma de analisar. Por isso que é muito importante nós conseguirmos enxergar isso e valorizar o potencial de cada pessoa. Porque uma pessoa sozinha ela não consegue tocar uma empresa com sucesso. Porque ela precisa de outras pessoas, precisa de outros talentos que se complementem para conseguir fazer com que dê certo. E a gente tem que ter esse respeito, essa admiração pelo outro. Até mesmo no sentido de entender o que a gente precisa trabalhar, quais são as competências que eu preciso melhorar. Porque também não significa dizer... ok, eu sou uma pessoa que tem um perfil planejador, por exemplo. Isso não significa dizer que eu, pura e simplesmente, não vou poder executar. Eu consigo desenvolver essa competência. Inclusive, tem até testes que trabalham com isso. Eu sempre gosto de usar nas minhas consultorias, nas minhas mentorias, essa análise comportamental do DISC baseada nos animais. E assim, o que eu percebo muito? Às vezes, quando a pessoa ela faz, naquele período, ela se identifica mais com questões relacionadas, por exemplo, ao planejamento. O que isso sinaliza? Que ela está vivendo muito o amanhã. Ela está muito com foco no depois. E o que ela precisa fazer? Efetivamente, muitas vezes se voltar para o hoje. Então, ter foco na execução. O que é importante essas análises? Para que você consiga perceber como que você está em relação aos seus objetivos. Então, eu estou planejando muito, então é o momento de eu focar mais na execução. Eu estou tendo dificuldade em analisar, eu estou deixando passar algumas coisas que são importantes, por exemplo, para o meu negócio. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me ater mais nos processos. Então, assim como os temperamentos, eu sempre gosto de frisar isso, que assim como os temperamentos, eles não são desculpas para nós nos limitarmos, eu não faço isso porque o meu temperamento é assim. Não, ele é um ponto de partida de conhecimento, de autoconhecimento para a gente se desafiar mais, para a gente ver o que a gente precisa melhorar, o que a gente pode potencializar, quais são as nossas forças. Da mesma forma, o perfil comportamental, nesse contexto mais de trabalho, de resultados, você consegue também identificar quais são as competências que você pode aperfeiçoar. Pergunta do café de hoje. O que eu faço para me ver realmente como sou? As pessoas me veem como um cisne, mas às vezes me vejo como um patinho feio. Essa dificuldade ela é bem comum e ela pode ter a ver com um distúrbio de imagem, mas também com um bloqueio de merecimento. Geralmente esse bloqueio de merecimento, ele surge na infância. Sabe aquelas situações quando o pai ou alguém que, no caso, cuida da gente, mãe, nos promete algo, mas acaba não cumprindo? E a gente sabe que isso é muito comum, que
Que nem aquela história, na volta a gente compra. Quem nunca ouviu essa história, né? Não, agora não, na volta a gente compra. Só que isso, dependendo da quantidade de vezes, dependendo do que foi prometido, da situação, do momento, muitas vezes isso gera esse sentimento de falta de merecimento. E a pessoa ela não entende por quê. Aqui ela fala que as pessoas a veem de um modo positivo e ela tem dificuldade. E ela traz essa analogia da história do patinho feio no cisne, né? Quem não conhece essa história, né? Mas basicamente, se você nunca ouviu falar, é um cisne, um ovo de cisne que acaba parando num ninho de patinhos. Só que, logicamente, que o pato, ele é bem diferente do cisne. Quando ele cresce ali no meio, né? Ele nasce, quebra aquele ovinho, ele se vê muito diferente dos outros. E os outros também estranham ele. Na realidade, ele é lindo, mas ele é visto como feio. Por quê? Porque ele está fora daquele contexto da identidade dele. E eu acho muito legal essa analogia de nós pensarmos e refletirmos a respeito da nossa identidade, desse senso de identidade, que eu vejo que tem muitas pessoas que têm dificuldade de ver isso. E nós estamos num período de Páscoa, e eu acho que vale essa reflexão, que a gente tem que pensar. A Páscoa, ela tem 2 momentos na Bíblia. Primeiro, a saída do povo do Egito, então ela se associa a libertação de uma condição de escravidão para uma condição de sair para uma terra prometida, que é essa peregrinação do povo, quando eles saem, ficam cativos durante muitos anos no Egito e saem dessa condição de escravos para homens livres que vão conquistar uma terra prometida. Esse é o primeiro momento da Páscoa. O segundo momento é da ressurreição, que é quando Jesus vem, ele passa por aquele sacrifício e ele morre por amor a nós e ressuscita no 3º dia, que é a Páscoa da ressurreição. Quando a gente pensa tanto num contexto quanto outro de ressurreição, de libertação, a gente tem que entender, associando a essa pergunta, a questão da nossa identidade. Qual que é a nossa identidade? Qual que é a sua verdadeira identidade? Será que você, de repente, não é esse cisne que está num contexto, no ninho de patos, por exemplo, e por isso não consegue se enxergar como é de verdade? O que isso tem a ver, Zigrid, com a Páscoa? O que a Páscoa tem a ver com esse sentido de identidade, de autoimagem, principalmente? Quando você tem dificuldade de se enxergar como você é, o que você tem que se lembrar? Da sua origem, de onde você vem. Eu sempre gosto também de trazer, né, essa analogia que mais do que se reconstruir e buscar ser alguém, a gente deve entender que a gente muitas vezes precisa se desconstruir de quem nós somos para chegarmos na essência. E qual que é a essência? De nós sermos filhos de Deus. Na essência, nós somos filhos de Deus. E quando nós entendemos isso, a identidade que nós temos de filho, aí a gente associa àquela condição. Nós não somos mais escravos, nós não estamos mais. Se estamos no lugar errado, porque a gente já deveria ter feito essa peregrinação de entrar no momento ideal que seria de vida, de realmente sermos quem nós somos, de filhos, de herdeiros. E como é que é o filho? Ele não é mais escravo. De termos ressuscitado, de termos uma nova vida. A gente não precisa mais estar cativo, sentindo subjugado em relação às nossas falhas, às nossas dificuldades. Isso a gente sempre vai ter, a gente sempre vai conviver com essas limitações porque nós estamos num plano terreno, material. Mas a gente sempre tem que se lembrar quem nós somos, e quem nós somos em Deus, quem nós somos em Cristo. E a Páscoa, ela traz esse sentimento, ela traz essa revelação que nós não precisamos mais nos sentir mortos. É algo que só em Deus a gente consegue ter esse entendimento. Tem um versículo que, assim, para mim ele é a base de tudo e ele explica muitas coisas. Fala que as coisas de Deus para o homem natural, elas são consideradas loucura. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Não adianta tentar entender racionalmente, buscar um entendimento racional porque não consegue acessar. Às vezes essa dificuldade de acessar essa identidade, essa autoimagem espiritual está diretamente relacionada à quantidade de
mente, de raciocínio material, porque as coisas espirituais a gente discerne espiritualmente. Então, como é que a gente consegue trabalhar esse senso de identidade se a gente está tendo dificuldade de se enxergar como esse cisne? Como é que a gente consegue trabalhar isso? Buscando a fonte, buscando se apegar cada vez mais a Deus e vendo como um pai, não como um ser distante que não tem a ver comigo, não, como um pai. Quando a gente consegue se conectar a essa grandeza, a gente consegue trabalhar esse senso de autoimagem que nós temos de filhos de Deus, de herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E nesse período da Páscoa é o momento de realmente a gente parar e refletir a respeito disso. Qual tem sido a nossa referência de autoimagem? Espiritual, de cisne, ou limitada? Carnal, de falta de merecimento, de insuficiência. Que a gente possa trabalhar esse conceito de expansão, de abundância e não de escassez. E só a partir dessa visão espiritual, dessa busca, desse contato. Simples, não é algo muito rebuscado, algo difícil, é algo simples mesmo. É simplesmente conversar, sentar e conversar com Deus, assim como eu estou conversando com você. E eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a confiança de você que está sempre comigo aqui no canal. Sempre eu estou compartilhando, tem muitos vídeos com muitas ferramentas, desenvolvimento pessoal, vídeos que trabalham essa questão da autoimagem, que ela é tão importante para a gente conseguir passar por cada processo, a gente conseguir realmente fazer esse caminho de evolução constante, não para ser melhor do que ninguém, mas de se aproximar cada vez mais dessa essência pura, perfeita, que nós temos que buscar cada dia mais. Aproveitando esse momento, compartilha esse vídeo com alguém especial nesse momento de Páscoa. Um beijo, nos vemos no próximo café.